No início do filme, nosso personagem principal acorda em uma pequena casa e está sendo cuidado por uma menina próxima. Ela se apresenta como Iruru e explica que foi ela quem o salvou e o trouxe de volta para cuidar dele. No entanto, ele não consegue se lembrar de quem é ou por que há uma máscara em seu rosto. Na manhã seguinte, ao acordar, ele percebe que, de fato, não importa o que faça, a máscara não pode ser removida. A avó de Iruru vem então verificar como ele está e pergunta se ele se sente melhor. Ela também não sabe quem ele é. E quanto à razão pela qual a máscara não pode ser removida, ela diz que deve haver alguma explicação para isso. Ela o aconselha a não pensar muito por enquanto e a se concentrar em descansar e se recuperar. Mais tarde, Iruru traz para ele um mingau para ajudá-lo a recuperar suas forças. O homem agradece à família dela pela bondade. Ele então nota alguém o observando secretamente de trás. A avó de Iruru traz algumas roupas que pertencem ao filho dela para que ele use quando quiser sair para uma caminhada. A avó diz a Iruru para ir com ele caso ele desmaie novamente do lado de fora, para que alguém possa trazê-lo de volta. Os olhos espiões aparecem novamente, e Iruru apresenta a pessoa a ele. É sua irmã mais nova, Iruru. Iruru acha o homem um pouco estranho porque ele está vestindo as roupas do pai deles. O pai havia falecido e a mãe também morreu após dar à luz Iruru. O homem se sente um pouco desconfortável usando algo tão importante, mas Iruru não se importa muito enquanto eles estão caminhando. O homem ainda se sente incomodado por estar sendo apoiado por Iruru assim, mas ela diz que garotas do campo como ela são muito fortes, então ele não precisa se preocupar. Ele então nota a cauda de Iruru e a toca por curiosidade, mas ela imediatamente o empurra para baixo, provando que estava certa sobre ser forte. Logo depois, um homem chamado Teoro se aproxima para ajudá-lo a se levantar. Teoro o reconhece como o homem estranho que foi levado para a casa do chefe da aldeia. Este lugar tem sido um refúgio para várias pessoas porque é pacífico, também é bem pequeno e todos vivem felizes juntos. Atualmente, algumas casas precisam de reparos após um recente terremoto. O homem parece se lembrar de algo por um momento, mas logo descarta. Pouco depois, a esposa de Jiro, Sopo, vem à procura do marido, pensando que ele está apenas sendo preguiçoso e pulando o trabalho. Então, ela agarra a orelha dele e o arrasta de volta. Ela também percebe que Iruru parece ter encontrado alguém de quem gosta, mas Iruru insiste que Sopo está interpretando mal, já que ela está apenas ajudando um homem doente. Os dois continuam caminhando pela vila. O homem observa a paisagem tranquila do lugar e a considera agradável, assim como Iruru. Enquanto descansam sobre uma árvore, Iruru se desculpa por tê-la arrastado tanto, mas como ele foi quem quis sair para uma caminhada, ela não precisa se sentir culpada. Iruru quer que ele descanse um pouco mais antes de voltarem, mas então ouve barulhos vindo da vila e pede que ele fique ali e descanse enquanto ela vai verificar. Quando retorna à vila, ela vê seu velho amigo Nuang, que agora trabalha para o governo e veio cobrar impostos. Nuang cresceu na mesma vila, mas agora que tem poder, o explora sem piedade, exigindo impostos e afirmando que, enquanto a vila pagar, as autoridades os protegerão da guerra. Nuang também gosta de Iruru há muito tempo e quer levá-la com ele, mas ela recusa, dizendo que não precisa de riqueza ou luxo. O personagem principal então chega e diz a Nuang para parar, mas Nuang, de forma arrogante, declara que é parente do senhor local e que um esquisito como ele não tem direito de interferir. Iruru intervém para parar os dois e pede a Nuang que deixe isso para lá. Mas quando ele descobre que Iruru e o homem estão morando juntos, fica furioso, acusando o homem de ser um terceiro que está interferindo entre ele e Iruru. Quando Iruru explica a situação, Nuang se acalma um pouco, mas então o homem o provoca, fazendo com que Nuang perca a paciência e inicie uma briga. No entanto, o homem não é alguém que pode ser facilmente intimidado. Furioso, Nuang se retira. Mais tarde naquela tarde, quando voltam para casa, Iruru diz ao homem que Nuang nem sempre foi assim. Mas o homem diz que quando as pessoas são jovens, ainda não aprenderam a ganância. Quanto a Nuang, quando ele retorna, despeja sua raiva em uma estátua sagrada próxima. Os pássaros ao redor de repente voam para longe, e seu montado fica aterrorizado por um som estranho e assustador e sai correndo. Nesse momento, a avó de Iruru também ouve o som vindo da floresta e chama toda a aldeia para se reunir. Ela suspeita que alguém tenha profanado a floresta e derrubado a estátua. Os aldeões olham para o personagem principal, mas Iruru testemunha a favor dele porque esteve com ele o dia todo.
Quando Eru acorda, Iruru precisa levar sua irmã de volta para o quarto delas para que os outros possam continuar discutindo. O personagem principal entende por que está sendo suspeito. Ele então pergunta ao ancião da aldeia sobre o espírito da floresta, e ela explica que é uma besta divina que protege a floresta de punições divinas. Eles são obrigados a fazer algo para apaziguar a ira da besta, caso contrário, não poderão mais entrar na floresta. Alguém sugere que capturem a besta, mas o ancião diz que ela é extremamente poderosa e inteligente, e enfrentá-la só trará vítimas. Um aldeão então retorna para relatar que a estátua realmente foi derrubada. Eles não podem reconstruí-la agora porque está chovendo muito. O personagem principal tem a sensação de que os deuses não se irritariam com algo tão trivial, embora não saiba por que se sente assim. O ancião, no entanto, instrui todos a ficarem dentro de casa à noite e evitarem sair. Quando ele retorna ao seu quarto, Iruru substitui os curativos nele. Ele de repente sente uma dor de cabeça e vê estranhos fragmentos de memórias, mas Eruro lhe diz para ficar calmo, pois mais cedo ou mais tarde suas memórias voltarão. Na manhã seguinte, o protagonista se junta à avó de Eruro, Iruro, e a um grupo de homens da aldeia para verificar a condição da estátua. De fato, a estátua foi completamente destruída e a única opção é construir uma nova. Alguns começam a ficar assustados e querem ir embora, pois não muito tempo atrás, uma aldeia vizinha foi atacada por uma criatura feroz. O ancião diz que a besta divina só age à noite, então eles devem estar seguros para reconstruir durante o dia, mas também devem evitar fazer muito barulho para não acordá-la. Eles então constroem uma nova estátua e esperam que isso acalme a raiva da besta, pelo menos um pouco. Enquanto se preparam para ir embora, o protagonista nota alguns tufos de pelo nas proximidades. Quando retornam à aldeia, já está quase escurecendo. O ancião aconselha os homens a voltarem para casa para suas esposas e filhos mais cedo. Tioro também pede ao protagonista que cuide da família de Eruro. Eles então percebem que Eruro também está se escondendo nas proximidades e parece não gostar do protagonista. Tioro lhe diz para não prestar muita atenção nisso. De repente, um som da floresta ecoa novamente, então todos voltam para casa e fecham as portas. No entanto, à noite, a besta divina da floresta ainda vem atrás deles. O protagonista ouve gritos do lado de fora e quer fazer algo, mas o ancião lhe diz que se ele sair agora, isso só causará mais vítimas, pois os humanos não podem lutar contra uma besta tão poderosa. Há muito tempo, a irmã do ancião se ofereceu como sacrifício para a besta, para que ela dormisse por tanto tempo. Mas, de repente, o exterior ficou silencioso, levando o protagonista a sair para ver o que estava acontecendo. Ele sai e vê a besta atacando a casa de um aldeão e devorando alguém dentro. De repente, ela se lança contra ele, forçando-o a pegar uma ferramenta agrícola próxima para se defender, mas seu corpo é forte demais para ser perfurado. Então, ela ataca e o arremessa para longe. Iruro corre para protegê-lo, mas nesse momento a besta para e quando a chuva começa a cair, ela foge. De volta à casa do ancião, toda a aldeia lamenta a perda de uma família. No entanto, o protagonista lhes diz que encontrou uma maneira de lutar de volta. Ele havia pegado alguns pelos da besta perto da estátua e os colocou na água, e ao entrar em contato com a água, os pelos ficaram mais fracos. Portanto, a água deve ser a fraqueza da besta. Ele quer enfrentá-la em vez de suportá-la por mais tempo, mas os aldeões ainda parecem assustados. Então, o protagonista decide que atuará como isca para atrair a besta e assim poderem capturá-la. Os aldeões então se dispersam, mas Eruro se preocupa com sua decisão de ser a isca. Ele diz que é um outsider, então ninguém se importará se ele morrer. Mas Eruro lhe diz que o considera família e não quer que ele se machuque. Ao ouvir isso, o protagonista promete que voltará, pois agora também a considera família. Na manhã seguinte, ele discute seu plano com toda a aldeia. Ele quer que eles sigam seu plano e garante que encontrará uma maneira de escapar. Os aldeões então se dispersam, mas Eruro se preocupa com sua decisão de ser a isca. Ele diz que é um outsider, então ninguém se importará se ele morrer. Mas Eruro lhe diz que o considera família e não quer que ele se machuque. Ao ouvir isso, o protagonista promete que voltará, pois agora também a considera família. Na manhã seguinte, ele discute seu plano com toda a aldeia. Ele quer que eles sigam seu plano e garante que encontrará uma maneira de escapar. Mesmo sabendo que matar o deus da floresta os amaldiçoaria, ele acreditava que ninguém queria continuar vivendo com medo e um dia se tornar a refeição daquela besta. Eles então entraram na floresta e construíram uma armadilha para atrair a criatura. Tiro e o protagonista foram juntos até a toca da besta, provocando-a e levando-a de volta em direção à armadilha, onde muitos aldeões estavam emboscados. No caminho, a besta atingiu o protagonista, mas ele bloqueou o golpe usando o leque de ferro que o ancião da aldeia lhe havia dado. Eles então chegaram à armadilha e, no momento em que a besta pulou, cortaram as cordas para que a armadilha desabasse, submergindo a besta na água enquanto ela tentava sair. Todos se lançaram juntos e a esfaquearam repetidamente. Finalmente, o protagonista deu o golpe final, matando a criatura. Todo o grupo então retornou em segurança à aldeia e todos se alegraram por não precisarem mais viver com medo. O protagonista devolveu o leque ao ancião, mas ela decidiu devolvê-lo a ele. No entanto, naquele momento, Iruru percebeu que sua irmã estava desaparecida.
Toda a aldeia procurou por Eruro e, eventualmente, a viu voltando da floresta carregando o filhote da besta tigre. Os aldeões se preocuparam que, quando crescesse, ele fosse tão feroz quanto sua mãe. Mas o protagonista não queria mais mortes e acreditava que, ao nascer, todas as criaturas são puras. Eles decidiram adotar o filhote e, naquela noite, toda a aldeia realizou uma cerimônia para se despedir da mãe tigre. O ancião agora considerava o protagonista parte da família e lhe deu um nome, Hakuro. Iruru reconheceu como sendo o nome de seu pai. Eruru agora se tornou mais aberta e não evitava mais Hakuro. Após algum tempo na aldeia, Akiro ensinou Chioro e os aldeões a limpar a terra da má sorte. De repente, foram chamados para se reunir na casa da anciã porque pessoas de outra aldeia haviam chegado em busca de refúgio. A anciã abriu seu coração e os aceitou, mesmo sabendo que a comida da aldeia não era suficiente para sustentar tantas pessoas. Ela acreditava que a guerra estava se aproximando e que precisariam de unidade para sobreviver. Naquela noite, Iruru contou a Hakiro que sua avó havia sido levada por alguns homens. Ele imediatamente partiu para encontrá-la, pedindo a Eruru que ficasse em casa e cuidasse de Eruru. Seguindo as pistas, ele foi emboscado por trás por um agressor, mas rapidamente escapou e percebeu que estava cercado. Justo quando os dois lados estavam prestes a lutar, a anciã apareceu para impedi-los. O jovem se apresentou como Oboro e quando Hakiro explicou por que o estava perseguindo, a anciã revelou que costumava visitar uma menina doente e não queria incomodar Iruru, então manteve isso em segredo. Ela então convidou Hakuro para acompanhá-los e juntos seguiram Oboro até um acampamento. Oboro permaneceu suspeito em relação a Hakuro, mas os anciãos falaram em defesa dele. Eles então conheceram Yuzuha, a menina doente que não podia ver, mas cujos outros sentidos eram muito aguçados. Ela sabia que Oboro havia retornado, reconheceu a visita do ancião e percebeu Hakuro seguindo atrás. Após examinar Yuzuha, o ancião constatou que ela tinha apenas uma febre leve e levou Oboro para fora para dar a Hakiro e Yuzuha a chance de conversar. Yuzuha queria ouvir a história de Hakuro, mas, infelizmente, devido à sua amnésia, ele não pôde contar muito. Os dois conversaram agradavelmente por um tempo, até que Oboro entrou para fazer Yuzuha dormir, e Hakuro e o ancião saíram. Quando voltaram para casa, já era manhã. O ancião explicou a Iruru por que havia saído tarde da noite, e Iruru se sentiu aliviada, sabendo que Hakiro estivera com sua avó naquele dia. A vila recebeu inesperadamente um grande suprimento de alimentos, permitindo que eles sobrevivessem por mais algum tempo. Em uma noite chuvosa, não muito depois, os homens de Oboro chegaram, solicitando urgentemente a presença do ancião. Hakuro foi com ela e, ao chegarem, encontraram Yuzuha em estado crítico. Após examiná-la, o ancião percebeu que a condição de Yuzuha era grave e imediatamente pediu as ferramentas de moagem para misturar o remédio. Ela usou uma parte de seu precioso remédio misturado com ervas para dar a Yuzuha, estabilizando-a. Por enquanto. No entanto, o ancião alertou que essa condição recorreria muitas mais vezes até a morte de Yuzuha, e seu suprimento do remédio raro era apenas suficiente para ajudar Yuzuha mais algumas vezes. Oboro estava em angústia, não entendendo por que o céu tinha que ser tão cruel com sua irmã. Não muito tempo depois, ele entrou secretamente no acampamento do exército para roubar suprimentos, mas logo foi descoberto. Embora tenha conseguido escapar dos soldados, foi avistado por um comandante. Determinado, Oboro desembainhou sua espada para lutar, mas o comandante percebeu que Oboro parecia nunca ter perdido uma batalha antes. Ainda carregando uma atitude imprudente e arrogante, o comandante permitiu que Oboro avançasse e então o derrubou com um único golpe. Oboro queria que o comandante o finalizasse, mas o homem se recusou, dizendo que a vida de Oboro não significava nada para ele. O comandante então se afastou e na manhã seguinte, Eruru e Hakiro encontraram Oboro inconsciente na floresta. Depois de enfaixar suas feridas, Oboro disse que devia uma dívida a Hakiro e prometeu pagá-la um dia. Hakiro não queria nenhum pagamento, ele apenas desejava que Oboro voltasse para Yuzuha. Oboro afirmou que devia a Hakiro porque temia que suas ações imprudentes pudessem arrastar Hakiro para problemas. E de fato, não muito tempo depois, tropas do governo marcharam para a aldeia, com Nuang entre elas. Ele anunciou que na noite anterior, alguém havia invadido o depósito do governo e suspeitavam que a aldeia estivesse abrigando o ladrão. O ancião da aldeia se adiantou, acusando-os de ir longe demais. O funcionário do governo também devia um favor ao ancião por ter curado sua doença uma vez, mas ele afirmou que a bondade dela não poderia superar os crimes do intruso. O comandante então se afastou, e na manhã seguinte, Eruru e Hakiro encontraram Oboro inconsciente na floresta. Depois de enfaixar suas feridas, Oboro disse que devia uma dívida a Hakiro e prometeu pagá-la um dia. Hakuro não queria nenhum pagamento, ele apenas desejava que Oboro voltasse para Yuzuha. Oboro afirmou que devia a Hakiro porque temia que suas ações imprudentes pudessem arrastar Hakiro para problemas. E de fato, não muito tempo depois, tropas do governo marcharam para a aldeia, com Nuang entre elas. Ele anunciou que na noite anterior, alguém havia invadido o depósito do governo e suspeitavam que a aldeia estivesse abrigando o ladrão. O ancião da aldeia se adiantou, acusando-os de ir longe demais. O funcionário do governo também devia um favor ao ancião por ter curado sua doença uma vez, mas ele afirmou que a bondade dela não poderia superar os crimes do intruso. Eru então lançou uma pedra em Nuang, e o filhote de tigre mordeu a perna da montaria do homem, fazendo-a entrar em pânico e derrubar o oficial. Os soldados tentaram atacar Eru, mas o ancião interveio para detê-los e foi abatido por uma espada. Os aldeões, enfurecidos, forçaram o oficial e suas tropas a recuar. Em seguida, os aldeões se reuniram na casa do ancião, orando por sua recuperação.
Chihoro e sua esposa pediram a todos que voltassem para casa e deixassem ela descansar, mas o ancião sabia que seu tempo estava próximo. Deu suas últimas palavras aos seus 2 netos, pedindo que vivessem em harmonia e se amassem, pois só tinham um ao outro, uma irmã e um irmão. Ela então chamou Hakuro, confiando a ele os cuidados de seus jovens netos. Disse que havia vivido o suficiente e estava pronta para sua próxima jornada, sem arrependimentos ou laços remanescentes nesta vida. Depois disso, ela faleceu pacificamente. Hakuro então foi informar Oboro sobre sua morte. Dominado pela raiva e pela tristeza, Oboro se culpou pela morte dela, mas se recusou a perdoar quem a havia matado. Pediu a Hakuro que cuidasse de seus irmãos mais novos. Então, sozinho, Oboro infiltrou-se na residência do governo, abatendo vários guardas na entrada antes de ser dominado. Quando o oficial apareceu com um grupo de arqueiros, ele foi subjugado e capturado imediatamente. Enquanto isso, de volta à aldeia, todos se reuniram e Chihoro declarou que o ancião havia confiado tudo a Hakuro, tornando-o o novo chefe da aldeia. Os irmãos de Oboro imploraram para resgatá-lo, dizendo que, como o ancião havia salvado a todos uma vez, não podiam ficar parados e não fazer nada. Hakuro viu que todos entendiam os riscos, mas escolheram segui-los. Ele ordenou que se armassem com ferramentas de agricultura e, juntos, invadiram a residência do governo. Como o novo chefe, Hakuro liderou pessoalmente a carga para elevar o moral. O comandante de antes se aproximou de Oboro novamente, dizendo que havia poupado sua vida apenas para que Oboro voltasse e a jogasse fora. Ele contou a Oboro sobre a batalha do lado de fora, zombando que seu pequeno grupo em breve seria esmagado. Quando perguntado por que não podiam simplesmente viver em paz, Oboro respondeu que viver assim não era realmente viver. Isso os tornaria indignos de enfrentar seus entes queridos. Intrigado pela convicção de Oboro, o comandante decidiu ver como suas palavras se desenrolariam, deixando para trás uma espada, cortando uma das correntes de Oboro e libertando-o antes de sair com seus homens. Com o retorno de Oboro, as forças de Hakuro se levantaram mais uma vez e lutaram até os aposentos do oficial. Encurralado, o oficial não tinha para onde correr, e Nu Wang-yi ficou chocado ao saber que o ancião da aldeia havia morrido. Ele fugiu em pânico enquanto os soldados avançavam, apenas para ser eliminado em um instante. Hakuro então avançou e executou o oficial do governo. Depois, ele avaliou os danos e se perguntou se o que haviam feito era realmente certo. Em seguida, perguntou ao Oboro se ele estava se sentindo melhor, apenas para socá-lo uma vez, já que foram as ações imprudentes de Oboro que os levaram a esse caminho. Não muito depois, o exército principal chegaria em breve para esmagá-los. Hakuro também se culpava em parte, por deixar as coisas saírem do controle. Mais tarde, ele encontrou Iruro novamente e desabou diante dela, mas apenas para descansar e pensar mais sobre estratégias de longo prazo. Enquanto isso, o comandante retornou ao senhor e relatou a revolta dos aldeões. O senhor imediatamente ordenou que ele liderasse um exército para esmagá-los em retaliação por seu irmão mais novo, aquele que Hakuro havia matado anteriormente. O comandante não teve escolha a não ser obedecer. Durante esse tempo, Hakuro fez com que os aldeões construíssem muros defensivos, muros para se preparar para a batalha que se aproximava. Iru e Iru vieram ajudar, mas durante uma pausa, Hakuro disse a ambas as irmãs que deveriam voltar logo, pois aquele lugar em breve se tornaria um campo de batalha sangrento. No entanto, Iru já entendia isso, então ambas as irmãs insistiram em ficar. Hakuro se preocupava em desapontar o falecido ancião, mas, na verdade, se as irmãs fossem embora, a seção de logística ficaria desfalcada. Logo depois, inesperadamente, o grupo de Oboro chegou à aldeia em busca de abrigo. Oboro disse que Hakuro havia salvado sua vida, então ele estava pronto para dar essa vida a Hakuro para usar como quisesse. Mas Hakuro não queria um homem imprudente. Portanto, Oboro aceitou formalmente Hakuro como seu irmão mais velho e jurou servi-lo com todas as suas forças a partir de então. Naquela noite, Eruro e Eruro foram a Uzuha para cuidar dela em nome do mais velho. Ao mesmo tempo, Oboro disse a Hakuro que a razão pela qual todos haviam vindo era a decisão de Uzuha. Ela insistiu firmemente em vir ajudar, não importando as circunstâncias. Esta foi a primeira vez que Uzuha tomou uma decisão egoísta por si mesma, e ela se preparou para ser afastada se tornasse um fardo. Mas Hakuro nunca faria isso. Naquele momento, ele estava escrevendo cartas para as aldeias vizinhas em busca de ajuda para a revolta. Ele não se importava com números, apenas precisava que alguns respondessem. Alguns dias depois, os aldeões começaram a treinar para lutar e usar armas como soldados. Uma noite, enquanto caminhava com Iruro, Hakuro encontrou inesperadamente Aruro se esgueirando perto do armazém de alimentos. Ela se recusou a deixar qualquer um entrar, e quando Hakuro olhou, ficou chocado. O tigre havia crescido muito rapidamente e comido uma grande quantidade de comida. Mas ele deixou pra lá, pois o tigre parecia muito afeiçoado a Ero e ele não queria provocá-lo e correr o risco de ser perigoso.
consequências. No dia seguinte, Hakuro partiu em busca de apoio de outras aldeias, levando Oboro e seus 2 irmãos mais novos com ele. À medida que se aproximavam de uma nova vila, os 4 viram fumaça subindo à frente. Foram verificar e encontraram a vila completamente destruída e queimada, com as pessoas aparentemente todas mortas. Imediatamente após a aparição das forças do comandante, ele se apresentou como Benawi e admitiu que foi ele quem destruiu a vila. Benawi disse que as ações de Hakuro levariam à ruína, e essa foi sua primeira advertência. Ambos os lados então se enfrentaram. Oboro lutou contra os subordinados de Benawi, enquanto as 2 meninas mais novas atraíam soldados para longe, para que Hakuro pudesse enfrentar Benawi. Mas o grupo de Hakuro logo ficou em desvantagem numérica. Nesse momento, Eril e o tigre chegaram para romper o cerco. O inimigo conhecia o poder do deus da floresta, então Benawi deliberadamente recuou, depois de fazer 2 perguntas a Hakuro. Perguntas? A primeira foi se Hakuro realmente acreditava que suas ações eram justas. Hakuro respondeu que, se o inferno existisse, era lá que ele pertencia. A segunda pergunta foi apenas para saber o nome de Hakuro. Ao sair, Benawi percebeu que a vila destruída não havia sido obra de Benawi, e seu confronto havia sido um teste, em vez de uma luta séria. No entanto, a destruição desta vila serviria como um aviso para as outras, levando-as a se unirem a Hakuro em busca de esperança para o futuro. A razão pela qual Hakuro não se via como justo era porque sua revolta havia começado com o assassinato de um ente querido. Se ele tivesse suportado e não se rebelado, nada disso teria acontecido. Oboro disse a ele para nunca mais duvidar de seus próprios ideais dessa forma. Hakuro então agradeceu ao tigre e a Eru por terem vindo salvá-los, mas na próxima vez ele queria que Eru o esperasse em casa. Enquanto isso, Benawi havia retornado para relatar ao senhor e soube que a vila em que acabara de pisar havia sido ordenada para ser destruída pelo próprio senhor como um aviso para os rebeldes. E quem executou pessoalmente o massacre foi Nuang. Devido ao seu fracasso, Benawi foi rebaixado e Nuang foi designado para assumir sua posição. Alguns dias depois, Nuang veio provocar o subordinado de Benawi, Kuro, afirmando que um homem talentoso como Kuro pertencia ao campo de batalha, não aqui em guarda. Nuang prometeu a ele um ambiente melhor, mas Kuro disse que só serviria e seguiria Benawi. Naquele momento, Minawi estava se perguntando o que Haku estava fazendo agora. Ele então disse a Kiru para preparar suprimentos para que pudessem sair em uma missão em breve. Do lado de Hakuyo, nos últimos dias, o número de pessoas se juntando a eles havia aumentado consideravelmente. Ele tinha apenas uma condição. Elas deveriam obedecer absolutamente aos seus comandos. E claro, todos concordaram. Naquele dia, os aldeões de repente trouxeram um homem suspeito que Erur havia pegado tentando escalar o muro. Oboro achou que ele era um espião, mas o homem afirmou que era apenas um comerciante tentando vender mercadorias a um velho cliente. Ele disse que sempre fez negócios na capital, mas que hoje os guardas haviam mudado. Hakuro disse a ele que acabaram de tomar aquele lugar. Oboro ainda o achava suspeito e queria matá-lo imediatamente. Mas o homem disse que, se não acreditassem que ele era um comerciante, poderiam revistá-lo à vontade. Hakuro então quis ver o que ele estava vendendo, e o comerciante desempacotou suas mercadorias. Entre elas, havia muitas ervas, que Eruro reconheceu bem. Além das ervas, ele também carregava brinquedos e joias. Hakuro disse a ele que aquele lugar em breve se tornaria um campo de batalha, mas o comerciante não acreditou, já que tudo ao redor ainda parecia pacífico. Hakuro então disse a Eruro para preparar comida para se despedir do convidado. Enquanto acompanhava o comerciante para fora, o homem apontou que Hakuro ainda era muito confiável. Se ele realmente fosse um espião, Hakuro já poderia estar morto. Mas quando Iruuro veio se despedir dele, o comerciante não teve escolha a não ser partir. Enquanto isso, Benawi havia sido designado para capturar e proteger um ponto estratégico. Naquele momento, ouviram que alguém havia invadido, então se separaram para perseguir. Benawi e Kuro pegaram o intruso, mas descobriram que era uma pessoa inocente tentando escapar da guerra, então o deixaram ir. Mais tarde, Benawi se encontrou com um comerciante para comprar informações que ele havia obtido recentemente do lado de Hakuro. Eles identificaram o reduto que Benawi acabara de tomar como um local importante para recrutar mais pessoas. Nesse momento, o fugitivo chegou lá em busca de ajuda de Hakuro. Depois de saber que o reduto havia sido tomado, Hakuro decidiu recuperá-lo, partindo na manhã seguinte após um dia de marcha. Naquela noite, Hakuro ordenou que toda a força emboscasse do lado de fora do reduto. Quando viu as tropas inimigas se cansando, deu o sinal para atacar e liderou a investida pessoalmente. Suas forças romperam as paredes, mas Benawi rapidamente organizou um contra-ataque. Oboro liderou uma unidade para invadir e criar uma abertura para a equipe de assalto. Eles conseguiram entrar, e Hakuro encontrou Benawi lá, de forma inesperada. Oboro avançou para lutar contra Kiru, enquanto Benawi correu em direção a Hakuro para enfrentá-lo diretamente.
Hakiro logo percebeu suas forças sendo empurradas para trás, e ele mesmo foi derrubado no chão. Mas, naquele momento crítico, as duas irmãs mais novas de Oboro chegaram com reforços de outra direção. Cercado, Benaui ordenou suas tropas a abandonarem o forte e recuarem em boa ordem. Ele não esperava que Hakuro dividisse suas forças em duas frentes para atacar simultaneamente. Hakuro foi elogiado por essa tática, embora fosse uma jogada arriscada. Se os reforços não tivessem chegado a tempo, eles estariam condenados. Hakuro era o tipo de homem que nunca lutava a menos que estivesse certo da vitória. Quando retornaram com seu triunfo, todos se alegraram, exceto Eruro. E Eruro, que se sentia um pouco triste por Hakiro, agora pertencia a todos, não apenas a eles dois. Nesse momento, Benaui estava sendo repreendido pelo senhor por sua falha, enquanto Nuang acabara de voltar após destruir outra vila. Benaui estava insatisfeito porque o lugar que Nuanvang atacou não tinha nada a ver com os rebeldes. O senhor afirmava que precisavam eliminar todas as ameaças potenciais que poderiam ajudar a rebelião a se fortalecer, mas esse desdém pelo povo comum enfurecia Benaui. Ele decidiu deixar o serviço do senhor, apenas para ser jogado na prisão. Depois disso, Hakuoro continuou liderando seu exército em batalhas e conquistou vitórias nas regiões orientais ao redor de sua base. Embora tivessem ganho mais aliados, Oboro ainda estava insatisfeito, pois esses novos aliados eram meramente oportunistas, que seguiam quem estivesse no poder, primeiro o senhor e agora eles. Chioro, no entanto, não se importava, dizendo que ter mais tropas era tudo o que importava. Naquela noite, Iruro descobriu que Hakuoro ainda estava acordado e veio pedir um favor para passar um tempo visitando Usuha. Hakuoro então foi ver Usuha, e enquanto os dois conversavam e ouviam os sons do céu noturno, Oboro chegou de repente para relatar que algo havia acontecido. Nuang estava mais uma vez liderando tropas para atacar outra vila. Ele havia ordenado a seus soldados que matassem todos os sobreviventes para evitar qualquer retaliação futura. Embora os soldados hesitassem, justo quando estavam prestes a atacar, o exército de Hakuoro chegou para detê-los. Eles rapidamente suprimiram as tropas de Nuang, forçando-as a recuar. Logo depois, outro grupo de soldados, organizado por Hakuoro, atacou por trás, cercando as forças de Nuang. Seus homens fugiram, abandonando-o para trás. Ele foi rapidamente capturado pelos aldeões e levado de volta à cidade para julgamento. Mais tarde, Iruro foi encontrar Hakuoro e viu Nuang novamente. Todos decidiram deixar que Iruro determinasse o destino de Nuang, se ele deveria ser executado ou preso, mas ela escolheu libertá-lo. Ninguém poderia voltar atrás em sua palavra, então seguiram sua decisão e o deixaram ir. Depois disso, o exército de Hakuoro continuou a avançar de forma constante, gradualmente varrendo e repelindo todas as forças do Lorde. Eventualmente, cercaram a capital onde a batalha final aconteceria. No dia da marcha, todo o exército se reuniu ao redor da capital do Lorde. Quando o Lorde soube que o inimigo havia chegado, manteve a calma, dizendo que tudo deveria ser deixado nas mãos de Nuang. No entanto, como Nuang havia desaparecido por vários dias, ele não teve escolha a não ser deixar que seus soldados se encarregassem da situação. As tropas foram rapidamente mobilizadas por toda a cidade e essa defesa mal organizada foi rapidamente percebida por Hakuoro, que preparou uma estratégia de contra-ataque. Ele então ordenou à vanguarda que avançasse e abrisse caminho. O exército avançou, cruzando o fosso e montando escadas para escalar as muralhas. Imediatamente depois, outro esquadrão apressou-se para arrombar o portão. Assim que o portão se abriu, Hakuoro ordenou que todo o exército invadisse. Suas forças começaram a dominar e superar os soldados inimigos. Durante o caos, Kuro aproveitou a oportunidade para resgatar Banaui. No entanto, em vez de fugir, Banaui decidiu lutar nessa batalha como comandante. Quando Hakuoro e Oboro invadiram, encontraram Banaui e Kuro. Oboro avançou, mas Banao bloqueou seu ataque e percebeu o quanto Oboro havia melhorado. À medida que os soldados inimigos começaram a chegar, Oboro saiu para enfrentá-los. Banaui e Hakuoro então se confrontaram brevemente antes que o exército de Hakuoro avançasse gradualmente para o interior da cidade. Kuro então interveio para proteger Banaui, permitindo que ele saísse primeiro. Banao correu para a câmara do Lorde e informou que havia perdido a batalha. Após um momento de pânico, o Lorde exigiu que Banaui o ajudasse a escapar. Mas Banaui disse que apenas aqueles que podiam voar poderiam fugir agora. Se o Lorde não quisesse ser executado pelo povo, Banao estava disposto a enviá-lo à frente naquele momento. Enquanto isso, Oboro rapidamente entrou e lutou em lugar de Hakuoro. Naquele momento, Inai decidiu tirar a vida do Lorde. Sem dizer uma palavra, ele o abateu. Quando Hakuoro chegou, o Lorde já estava morto. Banaui disse a Hakuoro para cuidar do Thaís a partir de agora e expressou seu desejo de morrer ao lado do Lorde. No entanto, Hakuoro o deteve, dizendo que, uma vez que a nação havia mudado de mãos, o dever de Banaui ainda não havia terminado.
Banal então saiu com Hakuoro e anunciou que o senhor estava morto. Sem mais razões para lutar, os soldados remanescentes depuseram suas armas. Assim, ambos os lados se reconciliaram, sentando-se juntos para descansar e compartilhar uma refeição. Banaui também começou a desenvolver uma visão mais favorável de Hakuoro. Enquanto isso, na igreja, receberam a notícia de que outra nação havia sido derrotada e derrubada. Quando o padre ouviu o nome do novo país, ficou muito surpreso. Era o mesmo nome da anciã da aldeia. Naquele momento, a santa chegou para informar ao padre que ela visitaria pessoalmente este país recém-fundado. O padre estava preocupado que a terra ainda pudesse estar instável após a guerra, mas como a santa já havia tomado sua decisão, ele não teve escolha a não ser concordar. Alguns dias depois, Hakuoro e seu povo decidiram permanecer na capital, enquanto Chioro e os aldeões escolheram retornar à sua terra natal, acreditando que o lugar onde nasceram também seria onde morreriam. Poucos dias depois, Hakuoro começou a promover a reconstrução da capital. Tribos vizinhas logo vieram prestar respeito a ele. Pouco depois, Eri descobriu a chegada de um enviado. Segundo Banaui, eram emissários de uma tribo de alto escalão, um grupo comparável em escala a uma igreja, que buscava estabelecer laços com todas as nações. Embora raramente interferissem em guerras, interviriam se considerado necessário. A santa e suas acompanhantes então foram ao encontro de Hakuoro. A santa se apresentou como Yutori e o homem ao seu lado como Muntu. Quando se mudaram para o quarto privado de Hakuoro para uma conversa mais aprofundada, Iruru trouxe chá para servir aos convidados. Muntu inicialmente pensou que era um chá comum e de baixa qualidade, assumindo que Hakuoro estava sendo desrespeitoso. Mas ao prová-lo e achá-lo delicioso, imediatamente retirou suas palavras. Yutori pediu que Hakuoro a guiasse pessoalmente pela cidade em reconstrução. Embora Hakuoro estivesse disposto, Banaui insistiu que ele ficasse na residência para lidar com o trabalho administrativo. Então, Iruru seria a guia deles. Uretori observou que aquela terra havia acabado de emergir da tirania, e o povo finalmente podia viver em paz e reconstruir suas vidas. Logo depois, algumas crianças passaram correndo e arrancaram penas das asas de Muntu antes de fugir. Enquanto isso, Hakuoro ainda estava atolado em sua cansativa pilha de papéis. Naquela noite, Yutori visitou o quarto de Iruru e, ao perceber que Iruru era uma médica, compartilhou que ela mesma já havia desejado estudar medicina para salvar vidas. No entanto, ao entender suas próprias responsabilidades, foi forçada a desistir desse sonho. Iruru, por outro lado, explicou que não se tornou curandeira apenas para salvar os outros. Sua avó havia sido uma amada médica da aldeia e Iruru desejava ser como ela. Por volta da mesma época, Hakuaro saiu para a beira do lago em busca de um pouco de ar fresco, onde viu uma garota com asas negras brincando à beira da água. Quando desviou o olhar por um momento, ela desapareceu de repente. Ao voltar para seu quarto, Hakuaro encontrou a mesma garota deitada adormecida em sua cama. Assustada ao acordar e vê-lo, ela usou um feitiço de invisibilidade para se esconder. Mas, como o feitiço durava apenas brevemente, ela foi descoberta novamente. Ao fugir, encontrou o tigre de Eroro e entrou em pânico, correndo de volta para se esconder dentro de uma cesta. O tigre se aproximou e derrubou a cesta, mas Eruro chegou, chamando seu tigre de volta e dizendo também que queria dormir com Hakuaro. Yutori logo apareceu e encontrou a garota de asas negras, que se revelou ser sua irmã mais nova, Kamio. Preocupada que sua irmã tivesse causado problemas, Yutori se ofereceu para assumir a responsabilidade. Mas Hakuaro não guardou ressentimentos e até acolheu Kamio como convidada. No dia seguinte, o trabalho de Hakuaro se acumulou ainda mais. Oboro e Kiro vieram discutir sobre como o exército deveria ser reorganizado, enquanto Kamio foi procurar Eruro, na esperança de se tornarem amigas. No entanto, Eruro continuava fugindo de Kamio. Mesmo assim, Kamio se recusou a desistir e continuou a segui-la. Ela tentou ser gentil e amigável, mas Eruri continuava a evitá-la. Quando Kamio encontrou Hakuoro novamente, ela perguntou a ele como fazer amizade com Eruro. Ele deu conselhos e pediu que ela não contasse a ninguém que ele estava se afastando do trabalho para relaxar. Enquanto isso, Benaui voltou ao escritório e descobriu que Hakuoro havia saído. Kamio então trouxe cera de abelha e mel para oferecer a Aruru. Aruru queria que Kamio comesse com ela. Embora Kamio estivesse inicialmente nervosa ao provar como era bom, ela finalmente conseguiu fazer amizade com Eruro e também com Uzuha. Naquela época, Benaui encontrou Oboro e perguntou sobre Hakuoro, mas Oboro não tinha ideia. Nesse momento, Muntu saiu de seu esconderijo. Ele havia sido amarrado por Kamio. Ele perguntou aos dois se tinham visto sua princesa. Mas Benaui notou Kamio, Eru e Uzuha brincando juntos do lado de fora com o tigre. Os três passaram o dia todo brincando felizes antes de voltar a dormir no mesmo quarto naquela noite. Naquele momento, Ilitori veio ver Eruro e disse a ela que conhecia a avó de Eruro.
Sua avó era uma figura lendária, alguém que nenhum curandeiro da área não conhecia. Embora se diga que a morte devolve todos os seres vivos aos deuses, ainda assim é algo triste. Iruru se sentiu triste ao falar de sua avó, mas sabia que não poderia permanecer presa a essa tristeza para sempre, pois sua avó certamente não teria querido isso. No dia seguinte, quando Hakuoru foi alimentar o tigre, encontrou as 3 meninas dormindo em cima dele. Ele esperava silenciosamente que esses dias pacíficos pudessem durar para sempre. Após vários dias, Yukon Yuratori e seu séquito partiram, satisfeitos que a vida naquela terra havia mudado para melhor. Kamu estava relutante em ir embora, mas prometeu que voltaria em breve para visitar Iruru e Uzuha. Nos dias seguintes, outra delegação chegou para se encontrar com Hakuoru. Ao contrário dos embaixadores amigáveis da igreja, estes traziam um decreto imperial do senhor da região de Shikri, o rei Newell, exigindo que a terra que Hakuoru havia conquistado fosse colocada sob sua jurisdição. Ficou claro que sua intenção era anexar o território, levando Oboro a imediatamente pegar sua arma. Mas Hakuoru o deteve. Mantendo-se calmo e educado, expressou aparente disposição para se submeter, enquanto convidava os embaixadores a ficar por alguns dias enquanto ele e seu conselho discutiam o assunto. Alguns dias depois, eles escortaram a delegação de Shikri para fora da capital. Oboro estava furioso com sua arrogância, mas Benawi explicou que Shikri era uma nação poderosa, sua força militar e território pelo menos 10 vezes maiores que os deles. No entanto, Hakuoru não hesitou. Ele instruiu Benawi a começar a fortificar as defesas da fronteira. Quando a delegação retornou e relatou a Niue, eles zombaram de Hakuoru como um senhor covarde, muito temeroso para desafiá-los, alguém que até mesmo ofereceu um banquete para seus emissários. No entanto, Niue percebeu imediatamente o plano de Hakuoru. Ele percebeu que Hakuoru o via apenas como um grupo de macacos de circo e não tinha utilidade para um homem assim. Ele ordenou que suas forças se preparassem para a batalha. Naquela mesma noite, o exército de Shikri lançou seu primeiro ataque. Kiro apressou-se de volta para entregar o relatório. A fortaleza de Opakpé havia sido atacada e caído. Um conselho de guerra foi rapidamente convocado. Hakuoru ordenou que as tropas de fronteira estacionadas em Kinohan e Shishimaru se reunissem na fortaleza de Haoru sob a liderança de Binao. Sua ordem era simples: resistir por 3 dias para dar a Hakuoru tempo para se preparar. Quanto ao Oboro, Hakuoru confiou a ele uma missão confidencial. Naquela tarde, Hakuoru designou várias tarefas ao comerciante antes de enviá-lo. Depois, Ururu veio vê-lo. Ela sabia que estavam se preparando para a guerra e havia ouvido que Hakuoru estava trabalhando em uma medicina proibida. Ela lhe disse que sua avó uma vez proibira a criação daquela droga porque poderia trazer uma catástrofe. No entanto, Hakuoru pediu que ela confiasse nele e esperasse seu plano se desenrolar. No dia seguinte, o exército de Shikri alcançou uma das fortalezas, mas as tropas de Hakuoru já haviam se retirado há muito tempo. Em Haohoro, Benawi ordenou a seus homens que reunissem arcos, flechas e grandes pedras nas paredes da fortaleza. Não muito depois, Hakuoru começou a marchar para o campo de batalha, desta vez proibindo Araru de acompanhá-lo. Naquela noite, o exército de Shikri chegou e cercou a fortaleza de Benawi. Eles iniciaram seu ataque, mas Benawi comandou seus homens a disparar salvas de flechas e soltar pedras pesadas, impedindo qualquer soldado inimigo de escalar as paredes. Quanto ao Oboro, sob as ordens de Haruko, ele infiltrou-se no acampamento inimigo e colocou algo dentro do armazenamento de alimentos deles. Hakuoru observou a distância e naquele momento percebeu que Iruru o havia seguido. Ela disse que tinha um pressentimento ruim e perguntou diretamente quais eram suas verdadeiras intenções. Ele explicou que os humanos precisam de comida e água para sobreviver, e sem eles não podem viver. A coisa proibida que ele mencionou referia-se a explosivos. Assim que ele terminou de falar, o armazenamento de alimentos do inimigo explodiu. Essa foi a resposta à pergunta de Eruto sobre o que era a coisa proibida. Hakuoru havia usado uma substância misteriosa, combinando-a com outra para criar um poder destrutivo aterrorizante. Uma chama massiva irrompeu do armazém, uma tática cruel, mas eficaz. Hakuoru admitiu que não queria que as irmãs testemunhassem tal cena, mas as circunstâncias não permitiram o contrário. Quando o inimigo tentou salvar seus suprimentos, as forças de Hakuoru lançaram uma emboscada e conquistaram uma vitória completa. No entanto, o que Hakuoru não esperava era que o próprio Nil aparecesse no campo de batalha. Mil dominou completamente Hakuoru, mas as chamas furiosas interromperam sua luta. Mil disse que isso era apenas um cumprimento e que se encontrariam novamente, então se retirou. Enquanto isso, a unidade de Binao também recuou após receber o sinal. Em um dia tempestuoso, Oboro e Kuro foram enviados à costa para investigar um relatório de um naufrágio. No entanto, ao chegarem, encontraram numerosos soldados mortos, e no centro deles estava uma mulher com os braços ensanguentados. Ela logo perdeu a consciência, e ambos os homens a trouxeram de volta.
Hakuoru soube que o navio naufragado era o Natenku, que vinha de uma terra do sul com o mesmo nome. Segundo Banaui, era um navio negreiro, e a mulher que resgataram era uma de suas cativas. Oboro a apreendeu, acreditando ser anormal que uma pessoa tivesse matado um batalhão inteiro sozinha. No entanto, a mulher já havia escapado há muito tempo e apareceu diante de Hakuoru. Ela se apresentou como Karura, e em vez de tratá-la com hostilidade como Oboro e Kuro, Hakuoru a convidou a ficar e pediu a Iruru que cuidasse de seus ferimentos, dizendo que decidiriam o que fazer com ela mais tarde. Após a reunião, Benaui perguntou se Hakuoru pretendia manter Karua. Ele temia que Natunku a usasse como pretexto para atacar. Mas Hakuoru estava mais preocupado com Shikri naquele momento. Não muito depois, Iruru e Oboro brigaram novamente. Ela queria conceder liberdade a Karua, enquanto ele a suspeitava de ser uma espiã. Depois de ouvi-los discutindo, Hakuoru concordou em liberar Karuha, mas apenas dentro dos limites da cidade. Benaui e Oboro acharam que ele estava sendo indulgente demais com Iruru. Mais tarde, Karuta encontrou Iruru, que estava curiosa sobre sua pulseira. Em vez de revelar que era uma corrente de escrava, Karuha disse que era apenas uma joia. Ela até fez uma pulseira de flores para Eru. Encantando a garotinha, Iruru se ofereceu para preparar uma cama para Karua, mas ela recusou, dizendo que estava acostumada a dormir em celas. Seu único pedido era por vinho, que ela bebia em grandes quantidades. Nos dias seguintes, Karuta costumava passear pela cidade, enquanto Kuro ficava entediado porque os soldados não eram fortes o suficiente para serem seus oponentes. Quando viu Karuta, ele a desafiou para uma luta, mas ela o ignorou. Enquanto isso, dentro da residência, Yutori veio ver Hakuato e se ofereceu para se tornar seu Yamoro. Nesse momento, Iruru também levou Karura para a reunião, e ao se verem, Karura e Yutori reagiram como se fossem velhos amigos. Reunidos, os dois se sentaram e beberam juntos. Hakuoru discutiu com todos se Karoha deveria se juntar ao exército. Ele acreditava que, como Shikri estava de olho neles, precisavam fortalecer suas forças. O Omor Koro cuidaria da diplomacia, e além de Oboro, todos concordaram em aceitar Karura. Ela então apareceu e se ofereceu, sugerindo que, se quisessem testar sua força, poderiam lutar contra ela. Oboro e Kuro se ofereceram ansiosamente, mas Benaui disse que iria lutar no lugar deles. Os dois foram para fora para duelar, e assim que a batalha começou, Kuro exibiu um poder avassalador. Sua velocidade e força eram excepcionais. No entanto, nenhuma de suas espadas suportou sua força e quebrou toda vez que colidiu com a arma de Benaui. Após a terceira espada, que também se despedaçou, a luta foi interrompida. Não muito depois, um comerciante chegou com uma arma gigantesca que Karura havia encomendado. Era extremamente pesada e apenas ela conseguia levantá-la. Ela a balançou uma vez e destruiu uma enorme rocha. Depois disso, ninguém teve mais nada a reclamar sobre ela. Naquele mesmo momento, Yutori havia retornado após visitar outros senhores. Ela trouxe informações de que eles estavam dispostos a participar da cerimônia para assinar um acordo de aliança de longo prazo para se proteger contra Niue, pois precisavam do apoio das nações vizinhas. Com a ajuda deles, Shikri não se atreveria a fazer movimentos imprudentes por enquanto, dando-lhes mais tempo para se preparar. Não muito depois que todos os senhores chegaram, Yutori leu o juramento diante de todos, após o qual cada um deles avançou para selar o acordo. Nesse instante, uma comoção irrompeu do lado de fora. Era o tio Tioro correndo para dentro. Ele disse que a vila deles havia sido atacada e que as forças inimigas estavam invadindo a cidade. Hakuoru suspeitava de Shikri, mas o tio não tinha certeza. Hakuoru imediatamente ordenou que todos se preparassem. Ele perguntou sobre os aldeões e Tioro disse que eles já haviam evacuado, pedindo que ele se apressasse. Todos então partiram para a batalha, enquanto o tio Tioro entrou para descansar, exausto. Do lado de fora, Hakuoru ouviu barulhos altos. Ele ordenou que os portões fossem abertos, permitindo que os inimigos entrassem enquanto avançavam. Estacas de madeira escondidas sob o chão se levantaram, fazendo os soldados tropeçarem e caindo para frente. Os dois irmãos mais novos de Oboro ordenaram aos arqueiros que os derrubassem um por um. Enquanto isso, dentro, o sangue começou a fluir do corpo de Tioro. Ele parecia não ter muito tempo restante. Naquele momento, sua esposa e os aldeões chegaram para levá-lo. Ao vê-los, ele sorriu fracamente e confiou tudo a Hakuoru. Do lado de fora, Hakuoru ficou atordoado ao ver os inimigos avançando como loucos, jogando suas vidas fora sem hesitação. Quando restou apenas o último soldado, ele sorriu e disse que ainda não havia terminado. Seus assassinatos não tinham propósito, apenas para diversão. Naquela noite, todos se reuniram ao redor do corpo de Tioro. Aruru, sem saber da morte dele, continuava tentando acordá-lo. Então, Kuro voltou da exploração da aldeia e relatou que toda a aldeia de Iruru havia sido massacrada. Tanto Iruru quanto Aruru não conseguiam aceitar isso. A irmã mais nova lutou violentamente, incapaz de enfrentar a verdade, forçando Iruru a sedá-la. Hakuoru fez o mesmo por Iruru para ajudá-la a descansar.
Mais tarde, ele reuniu todos para uma reunião. Pela roupa deles, Inoue identificou os atacantes como guerreiros de Kokaki. Oboro queria retaliar imediatamente, mas Hakuoru disse para ele se acalmar. Não havia evidências suficientes ainda, e eles precisavam investigar mais. Naquela noite, enquanto estava imerso em pensamentos, Karura veio convidá-lo para um drink. Hakuoru ainda não conseguia entender por que aqueles soldados nunca recuavam e simplesmente se lançavam à morte. Karura explicou gentilmente que eles já estavam mortos. Eles haviam aceitado a morte desde o início, então não temiam nada. O que Hakuoru deveria estar se perguntando, ela disse, era o que ele havia feito para torná-los tão dispostos a morrer para matá-lo. Naturalmente, ele não tinha resposta, pois havia perdido todas as suas memórias. Ele nem sabia quem realmente era. No dia seguinte, Yutori relatou que o ataque da noite anterior havia deixado os senhores temerosos, fazendo com que todos se retirassem da aliança. Hakuoru suspeitava que tudo havia sido orquestrado desde o começo. Então, chegou a notícia do enviado que Hakuoru havia enviado a Kukakeka. Todos haviam sido massacrados, restando apenas um sobrevivente para entregar a mensagem antes de morrer também. Este incidente levou Hakuoru ao seu limite, e ele ordenou que o exército se preparasse. A campanha começou logo depois, com todo o exército mobilizado. No entanto, durante a marcha, eles foram emboscados e cercados pelas forças Kukakeka de todos os lados. Binao imediatamente ordenou uma formação defensiva. No entanto, pelas palavras do comandante inimigo, Hakuoru percebeu que algo estava errado. Eles o chamaram de demônio e traidor. Uma batalha feroz irrompeu entre os dois lados. Mas com a chegada de Karua e sua aterrorizante grande lâmina, os soldados Kukukeka hesitaram. Um de seus generais, Touko, reconheceu a força avassaladora de Karura e ordenou uma retirada. Mesmo após a retirada, Hakuoru não conseguia se livrar de suas dúvidas sobre a veracidade de suas palavras. Mais tarde, ao retornar, todos aconselharam Hakuoru a descansar. Todos, exceto ele, tinham suas próprias preocupações em mente. Enquanto ele adormecia, sombras escuras o cercaram, e aquele mesmo general apareceu novamente, chamando-o de demônio, um cunhado traiçoeiro. Justo quando o homem brandiu sua arma em direção a ele, Hakuoru acordou. Iruru ficou ao seu lado para cuidar dele. Embora ainda estivesse atormentado sobre sua verdadeira identidade, ela o tranquilizou de que tudo ficaria bem, pois agora ele era o senhor de todos. Enquanto isso, Oboro, ainda consumido pelo desejo de vingar a vila de Eruro, liderou secretamente suas tropas para rastrear o exército Kouka. Eles logo encontraram Touko. Como havia apenas um inimigo, Oboro disse que lidaria com isso sozinho. No entanto, o oponente era forte demais e o superou completamente. Touko não o finalizou. Em vez disso, ela disse algo sobre estar do lado da justiça e que aqueles que seguissem o demônio Hakuoru nunca poderiam tocá-la antes de partir. Voltando ferido e humilhado, Oboro foi zombado por Kuro. No entanto, Kuro também relatou que havia encontrado o acampamento inimigo. Mas, quando chegaram lá, o inimigo já havia se retirado. Banawi explicou que o exército Kuka se destacava em mobilidade, utilizando táticas rápidas e decisivas. A segunda grande preocupação era Touko. Ela pertencia à tribo Kiriga, um pequeno grupo étnico das planícies centrais, conhecido por seus lendários espadachins que sacrificavam suas vidas para proteger o que acreditavam ser justiça. Isso parecia de alguma forma relacionado às memórias perdidas de Hakuoru. Com Touko entre os inimigos, a vitória seria difícil. Quando Eruru trouxe chá, todos se sentaram juntos por um momento antes de retornar ao conselho de guerra. Kuka era uma região de campo aberto, mas havia um desfiladeiro dividindo a terra em duas partes. Atravessá-lo levaria um tempo considerável. De acordo com informações, o inimigo sempre desaparecia ao redor daquele ponto, sugerindo que poderia haver uma ponte escondida. Enquanto todos esforçavam os olhos em busca, Aruro apontou para sua localização. Descobriu-se que ela e Kamiu haviam seguido secretamente o rastro do inimigo. Isso deixou todos preocupados. Mas Eru se desculpou e deu uma flor a Hakuoru, então ninguém a repreendeu. Assim que a localização da ponte foi confirmada, eles começaram a marcha no dia seguinte. Encontraram-na rapidamente, graças a Eru e ao tigre. No entanto, Touko já havia antecipado isso e armou uma emboscada antes que a batalha começasse. Ela declarou que qualquer um que servisse ao demônio era uma besta, enfurecendo Oboro e Kuro, que avançaram e aniquilaram os soldados de Kuka até que apenas Touko permanecesse. Hakuoru se aproximou e perguntou por que ela o chamava de demônio. Mas ela ignorou a pergunta, dizendo apenas que ele havia massacrado inúmeras vidas e cometido um pecado imperdoável. Quando ela atacou, Karua saiu para enfrentá-la. Empunhando sua enorme espada, Kuroha empurrou Touko de volta para o meio da ponte com facilidade, e então desferiu um golpe poderoso que a destruiu. Com a batalha encerrada, todos retornaram. No entanto, naquela noite, Hakuoru ainda era assombrado pelas palavras de Touko. Iruru foi até ele. Eles compartilharam bebidas e conversaram. Hakuoru temia que talvez ele realmente fosse o assassino que matou sua própria esposa e filho, que talvez o que Touko disse fosse verdade. Mas Iruru o tranquilizou.
Ela acreditava em sua inocência e, não importava o que acontecesse, ela estaria ao seu lado. Enquanto isso, as pessoas começaram a se sentir inquietas, pensando que, já que Toko e os guerreiros Kako lutavam por justiça, talvez Hakuoru realmente fosse um demônio. Ele continuou gerenciando os assuntos políticos e ouvindo os relatórios militares de Benaui, enquanto Eruro se preocupava cada vez mais ao vê-lo beber mais a cada dia. Ele estava com medo, medo de si mesmo, medo de quem ele realmente era. As mãos dele tremiam incontrolavelmente, mas um abraço suave de Eruro atrás dele acalmou seus medos. Ela lhe disse que sempre acreditaria nele, que não importava quem ele fosse, ele sempre seria Hakuoru. No dia seguinte, Hakuoru deixou de lado suas obrigações para passar um tempo com Eruro e Eruro. Ele perguntou por que ela sempre o apoiava tanto, e ela respondeu que era porque eles eram família. Naquele momento, o tigre e Eruro pularam brincando sobre Hakuoru, e ele se juntou à risada deles. Ao ver seu sorriso radiante, Eruro finalmente se sentiu à vontade. Mas a paz não durou muito. Chegou a notícia de que o exército Kuka estava se preparando para atacar. Hakuoru imediatamente voltou ao comando e ordenou que todos se preparassem. Esta seria a batalha final. No entanto, ele não convocou todas as tropas para a frente. Ele ordenou que Aruro e o tigre ficassem para trás, para guardar a fortaleza enquanto o resto marchava com ele. Logo depois, os dois lados se encontraram no campo de batalha. Sem hesitar, Hakuoru deu o sinal para atacar, e o inimigo, sem medo, avançou também. Ambos os lados rapidamente entraram em confronto. Toko e o general avançaram contra as forças de Hakuoru em busca dele para se vingar. Assim que o avistaram, ambos correram em sua direção. Mas Toko interceptou Toko rapidamente. Ele havia esperado muito tempo por este dia. Enquanto isso, o general continuou a avançar diretamente em direção a Hakuoru. Ao ver isso, Hakuoru recuou para atraí-lo para longe. Toko percebeu que era uma armadilha e tentou seguir, mas Kawada e Oboro bloquearam seu caminho. Esse era o plano de Benal para dar a Hakuoru e ao general a chance de conversar em particular. Cercada, Toko foi forçada a adotar uma postura defensiva. No entanto, ela não era do tipo que desistia facilmente. Aproveitando-se da distração momentânea de Oboro, ela de repente acelerou e escapuliu. Quando Karo atacou, Toko rapidamente saltou alto no ar para desviar. Depois disso, decidiram deixá-la ir. Enquanto isso, Hakuoru tentava conversar com o general sobre sua identidade. Mas o homem se recusou a ouvir e continuou atacando. Isso forçou Hakuoru a derrubá-lo de seu montado para fazê-lo falar. Ao saber que Hakuoru não se lembrava de nada, o general explodiu em risadas, dizendo que mesmo que tivesse esquecido, nunca poderia apagar seus pecados. Suas mãos manchadas de sangue eram a prova disso. Um homem que assassinou sua esposa e filho. O que mais poderia ser senão um assassino? Ele disse. Hakuoru olhou para suas próprias mãos enquanto estranhas memórias começavam a surgir em sua mente. Uma aura sombria então envolveu seu corpo, aterrorizando o general. Mas antes que Hakuoru pudesse fazer qualquer coisa, o general foi assassinado por Miwa. O verdadeiro mentor por trás de tudo agora era óbvio. Depois de semear mais ódio dentro de Hakuoru, Miwa partiu. Toko chegou bem a tempo de testemunhar tudo, percebendo que havia sido manipulada como uma marionete o tempo todo. Após a batalha, todos retornaram. Embora tecnicamente fosse uma vitória, ninguém se sentia feliz. Enquanto isso, o exército de Miwa avançava para atacá-los. Ao longo das batalhas seguintes, as forças Chikretin invadiam e massacravam continuamente vilarejos dentro do território de Hakuoru e era sempre Oboro quem liderava as tropas para interceptá-los. Benaui relatou que, embora tivessem vencido muitas escaramuças, o exército Chikrepetin agora havia montado acampamento bem na fronteira e dezenas de vilarejos já haviam sido destruídos. Furioso, Albero insistiu em voz alta que deveriam invadir Shaikraipeton para vingar os vilarejos devastados e as inúmeras vidas inocentes perdidas. Ele acreditava que essa era a única maneira de retribuir a crueldade do inimigo em 100 vezes. No entanto, Hakuoru permaneceu calmo e cauteloso, tomando uma decisão completamente oposta ao decidir focar apenas na defesa, reforçando as patrulhas ao longo da fronteira. Isso gerou intensa oposição de Oboro, que não conseguia entender por que Hakuoru escolheria o que parecia ser um caminho tão covarde. Mas a decisão de Hakuoru era final e inalterável. Nesse momento, Yutori interrompeu, trazendo Toko com ela. Toko havia se preparado para a execução, acreditando que sua morte poderia expiar os pecados que havia causado sem saber, mesmo que tudo tivesse sido um trágico mal-entendido. No entanto, Hakuoru lhe ofereceu uma maneira diferente de expiação. Em vez de tirar sua vida, ele devolveu a ela um precioso pertence e confiou-lhe a missão de retornar o corpo do rei Orukon, o governante que ela uma vez serviu, à sua terra natal. Hakuoru explicou que o rei Orikakon não era um inimigo, mas apenas uma vítima infeliz enganada por um mestre maligno que era a verdadeira fonte de todo o mal. A compaixão de Hakuoru comoveu profundamente Toko, fazendo-a sentir que lhe devia uma grande dívida de gratidão. Mas assim que a conversa terminou, uma mensagem urgente chegou.
O exército de Shikrapetana havia cruzado a fronteira mais uma vez para continuar sua invasão. Hakuro, Oboro e seus comandantes, incluindo Oboro e Kuro, partiram imediatamente para a batalha, deixando Touko para cumprir sua missão. Nas linhas de frente, as arrogantes forças Shikraptin avançavam em direção a uma vila que pretendiam queimar até o chão, sem saber que estavam caminhando direto para uma armadilha. As tropas Tuskaro, sob o comando de Oboro, estavam emboscadas e lançaram um ataque coordenado, com as unidades azul e vermelha disparando salvas de flechas em uníssono, criando uma mortal chuva de morte. Logo após repelir esse ataque, chegou outro relatório, desta vez da fronteira ocidental. Shikraptin estava lançando um ataque em pinça em grande escala na frente ocidental. As forças Tuskaro estavam mais uma vez em menor número, mas testemunharam o poder aterrorizante de um único guerreiro, Karua, que sem ajuda semeou pânico entre as tropas Shikraptianas e as forçou a recuar. Na base inimiga, o verdadeiro mestre por trás de tudo, Niue, encontrou um comandante samurai de Kukakeka que queria se juntar às suas fileiras. Em vez de recebê-lo, Niue ordenou que o homem fosse levado a um lugar secreto, onde um cientista estava realizando experimentos horríveis, extraindo materiais de prisioneiros. Niue ficou impaciente e expressou uma particular fascinação por Hakuro, aparentemente esperando ver a verdadeira forma de Hakuro. A guerra se arrastava, os ataques shikrapetanos aumentavam e o conflito se transformou em uma guerra de atrito calculada. Hakuro reconheceu a estratégia do inimigo, repetidas pequenas batalhas destinadas a desgastar a força física e a moral de Tuskaro, provocando-os a um ataque desesperado e total. Na base inimiga, o verdadeiro mestre por trás de tudo, Niue, encontrou um comandante samurai de Kukakeka que queria se juntar às suas fileiras. Em vez de recebê-lo, Niue ordenou que o homem fosse levado a um lugar secreto, onde um cientista estava realizando experimentos horríveis, extraindo materiais de prisioneiros. Niue ficou impaciente e expressou uma particular fascinação por Hakuro, aparentemente esperando ver a verdadeira forma de Hakuro. A guerra se arrastava, os ataques shikrapetanos aumentavam e o conflito se transformou em uma guerra de atrito calculada. Hakuro reconheceu a estratégia do inimigo, repetidas pequenas batalhas destinadas a desgastar a força física e a moral de Tuskaro, provocando-os a um ataque desesperado e total. Novamente, Oboro exigiu um contra-ataque, mas Hakuro recusou firmemente, explicando que, com uma força inimiga 10 vezes maior, um confronto direto seria um suicídio. Ele revelou que havia apenas uma maneira de vencer, um plano secreto que ele ainda não podia discutir, temendo que o inimigo descobrisse, e pediu a todos que confiassem nele. Após o conselho, Hakuro confidenciou a Iruru sobre os fardos e dúvidas que o esmagavam. Ele só queria proteger aqueles que amava. No entanto, a guerra sem fim empurrava a nação em direção a uma catástrofe ainda maior. Ele se sentia perdido e não sabia para onde estava indo. Iruru o observou com fé absoluta, prometendo acreditar nele não importando o que acontecesse. Suas palavras se tornaram um vasto poço de força mental para Hakuro. No campo de batalha, as táticas inteligentes de Hakuro continuaram a dar resultados. Eles atraíram as tropas inimigas para um pântano que haviam preparado, causando pesadas perdas. Mesmo assim, cada vitória parecia incompleta. Embora tivessem vencido batalhas, estavam perdendo a guerra. A exaustão e a desgastação eram visíveis no rosto de cada soldado. Miwa, em contraste, estava encantada, convencida de que Hakuro estava se encurralando, e ordenou ataques incessantes para desgastá-los. Os horrores da guerra eram evidentes entre as tropas Tuskaro. Exaustão, aumento de baixas, medicamentos escassos. Até Eriwu desabou de fadiga. Finalmente, o momento decisivo chegou. Niwa ordenou um ataque em grande escala com a única intenção de queimar tudo e matar todos. Diante disso, Hakuro revelou seu plano. Uma jogada ousada e arriscada para atrair todo o exército Shikrapetian para o território Tuskaro, esvaziando completamente seu país. Completamente. Então, enviou uma força de elite Tuskaro para atacar o castelo Shikrapetiano e capturar a cabeça de Niwa. Um erro de cálculo ocorreu quando as unidades inimigas avançaram em velocidades desiguais, interrompendo o plano original. Mas Hakuro se adaptou imediatamente. Ele enviou Banaui com a cavalaria pelo oeste para cortar as linhas de suprimento inimigas, enquanto ele, Oboro, Kuru e Karuta enfrentavam as forças que atravessavam a fronteira. Ele até mobilizou homens feridos que ainda podiam se mover para essa batalha de vida ou morte. A luta foi brutal e Hakuoro foi ferido em combate. Mas no exato momento em que ele caiu em perigo, Touko apareceu de repente. Ela havia retornado para saldar sua dívida com Hakuoro, seguindo o sagrado costume de Evankuga de retribuir honra com honra. Sua chegada marcou um ponto de virada na guerra. Ela expôs Nioe como um enganador que havia manipulado o rei Orikakon, abalando a moral de uma parte do exército inimigo. Em meio ao caos da batalha, uma tragédia pessoal ocorreu quando Eruru tentou salvar uma mãe moribunda e seu filho. Mas a mulher não sobreviveu, deixando para trás um lembrete angustiante do preço cruel da guerra. Após a batalha, as forças Shikrapetian recuaram temporariamente, mas Tuskaro havia sofrido perdas devastadoras. Metade da unidade de Oboro foi aniquilada e inúmeras aldeias estavam em cinzas. Sabendo que o inimigo logo retornaria com toda a força, Hakuoro percebeu que não havia escolha a não ser levar seu plano original até o fim. Ele decidiu liderar pessoalmente uma força de ataque de elite. Kira e Touko, seus dois guerreiros mais poderosos, marcharam em direção ao castelo inimigo, enquanto Banaui, Oboro e Kiro ficaram para comandar a linha defensiva principal. Seria uma corrida contra o tempo, a última aposta, com o destino de uma nação inteira dependendo de Hakuoro conseguir matar Niue antes que todos fossem massacrados. Uma vez que os caídos foram enterrados, Hakuoro e sua pequena, mas resoluta força partiram em uma missão quase suicida para acabar com esse pesadelo ensanguentado.
Durante a marcha, Minau e seus camaradas chegaram à fronteira nacional, mas uma densa névoa cobria a terra, tornando impossível localizar a posição do inimigo. No entanto, Arou, com seus sentidos aguçados, sentiu a presença deles e avisou que estavam muito próximos. À medida que a névoa lentamente se dissipava, uma visão de tirar o fôlego surgiu. Um imenso exército Shikrepshin, com pelo menos 50 mil soldados, se estendendo até o horizonte e enfrentando as forças de Benawi, desempenhando o papel crítico de segurar a linha e desviar a atenção do inimigo. Benawi entendia perfeitamente o que estava em jogo. Seu dever era resistir a todo custo, ganhar tempo e nunca avançar imprudentemente, pois fazê-lo significaria aniquilação instantânea. Enquanto isso, nas profundezas do território Shikrapeshin, Hakuaru, acompanhado por Iruru, Karuta e Toku, começou sua infiltração no castelo inimigo. Com Toku liderando o caminho, ela rapidamente e silenciosamente eliminou os guardas, limpando o caminho para a equipe. Logo depois, Karuha se juntou à luta, exibindo seu poder avassalador. À medida que avançavam mais para dentro, um trio de generais inimigos apareceu. 3 homens que se autodenominavam irmãos, declarando que tomariam a cabeça de Hakuaru e começaram um banquete de carnificina. Kaoru decidiu ficar para enfrentar os 3 sozinha, instando Hakuaru e os outros a prosseguirem, prometendo que lidaria com esses insetos ela mesma, deixando Hakuaru apenas com um pedido de desculpas por sobrecarregá-la com essa tarefa. No entanto, parecia que 2 dos irmãos decidiram perseguir o grupo de Hakuaru, deixando apenas Amuro para lutar contra Kuruha. Mas ela rapidamente os interceptou, recusando-se a deixar alguém passar. Eles se vangloriavam de que sua verdadeira força só emergia quando os 3 lutavam juntos. No entanto, mesmo ao enfrentarem Kuruho de frente, continuavam arrogantemente confiantes. Enfrentando 2 deles ao mesmo tempo, Kaoru demonstrou uma compostura e astúcia impressionantes. Quando eles a alertaram de que não poderia vencer correndo, ela transformou suas palavras em uma arma. Fingindo fugir, ela enganou um deles, fazendo-o baixar a guarda e então desferiu um golpe devastador com toda a sua força, focado em um único alvo, matando-o instantaneamente. Os 2 restantes, atordoados pelo seu poder, só puderam chamá-la de monstro antes de serem consumidos pela fúria de Karura. Enquanto isso, Hakuaru e Eruru finalmente chegaram à Câmara do Trono, mas o que os aguardava lá estava longe de ser uma batalha comum. Miwa, o mestre por trás de tudo, apareceu com um sorriso distorcido e soltou seus pets. Os melhores guerreiros das nações que ele havia conquistado, agora transformados em monstros sem alma, movidos apenas por sede de sangue e obediência. Miwa explicou que ele apenas despertara o sangue bestial dentro deles, mas nenhum deles poderia realmente satisfazê-lo. Ele acreditava que eram meramente ferramentas para despertar a verdadeira besta. A que ele se referia era o próprio Hakuaru. Naquele momento, Karuha, tendo acabado com seus próprios inimigos, chegou a tempo. Ela e os outros avançaram para a batalha contra a horda de monstros, formando uma parede de aço para proteger Hakuaru. Karuha rugiu que se cortá-los não funcionasse, deveriam apenas despedaçá-los, instando Hakuaru a seguir em frente e acabar com isso de uma vez por todas. Iruru, cheia de determinação feroz, declarou que iria com Hakuaru. Ela queria testemunhar o caminho que ele escolheu com seus próprios olhos. Sem outra escolha, Hakuoru enfrentou Niwa diretamente, que o aguardava com um deleite insano. Niwa chamou Hakuoru de sua amada besta de forma zombeteira, e quando Hakuoru lhe ofereceu a chance de se render em troca de sua vida, Niwa explodiu em uma risada maníaca. Para ele, a guerra era como uma grande caça. Era preciso preparar cuidadosamente a armadilha, esperar pela presa e, no final, restavam apenas 2, comer ou ser comido. Então, para aumentar o drama de sua própria peça distorcida, Miwa cometeu um ato de loucura e crueldade inimagináveis. Ele ordenou a queima de sua própria nação, incendiando a capital de Shikrapeshin. Hakuoru e Iruru puderam apenas assistir horrorizados enquanto a cidade se transformava em um mar de chamas, ouvindo os gritos de civis inocentes sendo queimados vivos. Em sua fúria, Miwa declarou que todos acreditariam que foi Hakuoru quem fez isso, que ele era o monstro que queimou incontáveis inocentes até as cinzas. Isso fez Hakuoru entrar em fúria. Ele rugiu que nunca perdoaria Niwi. Mas Niwa apenas se sentiu mais exaltado, deleitando-se na fúria e no ódio de Hakuoru. Então, ele revelou algo ainda mais sombrio sobre tudo o que havia acontecido. Oricacum, a capital em chamas, todas as mortes na guerra eram sacrifícios para alimentar a besta dentro de Hakuoru. Então, ele revelou algo ainda mais sombrio sobre tudo o que havia acontecido. Oricacum, a capital em chamas, todas as mortes na guerra eram sacrifícios para alimentar a besta dentro de Hakuoru. Ele acusou Hakuoru de ser um portador de calamidades, dizendo que se Hakuoru quisesse amaldiçoar alguém, deveria amaldiçoar a si mesmo. Levado ao limite pela crueldade e acusações de Miwa, a fúria dentro de Hakuoru finalmente explodiu. Um poder vasto, primal e aterrorizante despertou dentro dele, transformando-o em algo completamente diferente, uma besta como Niwi desejava. Seus olhos ardiam com uma luz sobrenatural, seu corpo envolto em uma energia violenta. Iruru só pôde recuar em terror, enquanto Niwi ria com deleite estático, gritando que havia esperado tanto por aquele momento.
Hakuoru rugiu que destruiria Niuin, e os dois colidiram em uma batalha final no topo do castelo em chamas. A espada de Niu dançava selvagemmente, sua empolgação atingindo o auge enquanto chamava Hakuoru de sua presa suprema, saboreando a sensação do fogo queimando sua pele. Mas Hakuoru, alimentado pela angústia e ódio de milhares de vidas destruídas pela loucura de Miwa, liberou uma força cataclísmica. Ele rugiu, exigindo saber se Niu estava satisfeito, se aquele era realmente o fim que buscava após sacrificar tantos. Com um golpe final devastador, Hakuoru superou e matou Niwa completamente. Em seus últimos momentos, Niu parecia quase contente, admitindo que seu julgamento estava correto, que Hakuoru realmente era a besta suprema. Ele convidou Hakuoru a devorá-lo, cumprindo a lei da existência em que acreditava fervorosamente: comer ou ser comido. E então Hakuoru se transformou completamente em uma criatura monstruosa, despedaçando Niwa em 100 pedaços. Quando finalmente recuperou a consciência e retornou à forma humana, tudo já havia terminado. Sobre o castelo, Karua e Touko haviam terminado de eliminar os últimos monstros. Eles podiam apenas olhar para a destruição avassaladora que a batalha havia deixado para trás. Enquanto isso, nas fronteiras, Binao e suas tropas observavam enquanto o castelo desmoronava em um mar de chamas. Eles sabiam que seu comandante havia alcançado a vitória, mas a um custo imensurável. A festa de sangue havia terminado, mas as cicatrizes que deixou nunca desapareceriam. Menos de um mês após o término da guerra com Shikra e Pshan, os esforços de recuperação progrediram rapidamente, e os campos outrora devastados pela guerra se transformaram de forma surpreendente diante de seus olhos. Um testemunho da vontade inabalável de sobrevivência da humanidade. Durante uma viagem de inspeção, Hakuoru caminhava ao lado de seus companheiros, e os moradores da cidade, especialmente as crianças, o reconheceram e o receberam com alegria. Eles até prometeram que um dia se tornariam fortes o suficiente para lutar ao seu lado. No entanto, Iruro lhes disse gentilmente que, quando crescessem, não haveria mais guerras, então não precisariam lutar. Hakuoru concordou, aconselhando-os a ajudar seus pais para que a vida pudesse voltar ao normal mais cedo. Mais tarde, em uma reunião do conselho, foram discutidos os problemas pós-guerra. Para Kukakeka, Tuskero enviaria um enviado especial para ajudar a restabelecer seu governo, uma decisão que Touko, o representante de Kukakeka, aceitou com gratidão. No entanto, a situação em Shikra e Pshan era muito mais complicada, pois sua capital havia sido completamente queimada e apenas cerca de 10% da população permanecia, tornando a reconstrução extremamente difícil. Embora o plano original fosse anexar o território a Tuskiro, Hakuoru decidiu abandonar a antiga capital. Ele acreditava que os sobreviventes deveriam se mudar para uma nova terra, livre do vil passado sobre o reinado de Newa. Mesmo assim, o peso da guerra e o fardo das decisões de vida ou morte ainda pesavam fortemente na mente de Hakuoru, deixando-o exausto. Ao ver isso, Iruro se ofereceu para massagear seus ombros. Naqueles momentos silenciosos, as últimas palavras de Mio ecoavam novamente em sua mente, dizendo que ele era uma besta trazendo calamidade, que enquanto existisse, a guerra nunca teria fim, e ele alucinado com as mãos ensanguentadas. Enquanto isso, a vida no castelo continuava em seu próprio ritmo. Embora Touko tivesse recebido um quarto confortável, ela permanecia excessivamente formal e insistia em vigiar Hakuoru, apesar de sua recusa. Ao mesmo tempo, Oboro e Kiru foram pegos em flagrante por Iruro enquanto tentavam roubar petiscos para comer com seu saquê, aliviando o clima com risadas. Logo depois, a atenção de todos se voltou para o campo de treinamento, onde Oboro estava tendo uma luta de sparring com Benawi. Oboro mostrou uma melhoria notável com ataques rápidos e poderosos, mas Benawi, calmo e estratégico como sempre, facilmente os desviava, sempre se mantendo um passo à frente. No final, Benawi astutamente atraiu Oboro para uma armadilha e reivindicou a vitória. Ele então ofereceu conselhos valiosos para sempre planejar 2 ou 3 passos à frente e nunca subestimar o oponente. Apesar da derrota, o progresso de Oboro foi reconhecido por Benawi e, para celebrar, todos realizaram um banquete à luz do dia. Risadas e vozes alegres retornaram mais uma vez, preenchendo os corações de Hakuoru e Iruro com calor. A primeira parte termina aqui. Adeus!